Em Mateus capítulo 5, o escritor sagrado começa a narrativa do Sermão da Montanha da seguinte maneira, ele diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Só estes 2 versículos já têm um ensinamento muito importante para nós. O que ele nos ensina? Que para sermos de Deus, para sermos discípulos de Deus, não basta só ouvir a pregação da palavra. É preciso ter comunhão com Ele, porque não há quem possa ensinar melhor do que Ele. Quem quer ser um discípulo de Jesus precisa se aproximar dele. Muita gente procura se aproximar de Deus apenas quando precisa de uma cura, de uma libertação, ou quando quer prosperar. Tudo bem, isso não é errado. Nós podemos e devemos buscar de Deus a cura, a libertação, a prosperidade, tudo bem. Mas não deve ser somente estes os motivos pelos quais nós devemos buscar a Deus, mas sim e principalmente para aprender dele. Deus sabe como nos ensinar. E Ele sabe como nos advertir quando nós estamos errados. Eliú, um amigo de Jó, mostrou isso para ele. No livro de Jó, no capítulo 36, versículo 22, está escrito assim: Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como Ele? Se nós queremos ser exaltados nessa vida, se queremos ser alguém, se queremos ter o suficiente para vivermos bem, tanto físico, quanto moralmente, quanto financeiramente, nós precisamos aprender de Deus, porque Ele nos exalta com a sua força. Não há ninguém que possa nos ensinar melhor do que o nosso Deus. Eliú diz no versículo 7 que Deus observa os justos para os exaltar. Está escrito assim: dos justos não tira os seus olhos. Deus nunca tira os olhos daquele que pratica a palavra dele. Ele está sempre atento, vendo o que a pessoa necessita, abrindo o entendimento da pessoa e abençoando. Está escrito: do justo não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que Jesus nos comprou com o seu sangue e nos fez para Deus como reis e sacerdotes. Como reis nós somos soberanos, nós é quem determinamos como será o nosso viver. E como sacerdotes nós temos o direito de chegarmos diante de Deus na hora que quisermos. Se surge uma doença, uma perturbação, uma tentação para o pecado, nós falamos com Deus e mandamos o diabo embora e ficamos livres. E assim são exaltados, diz a Escritura. Essa é a exaltação que Deus tem para o ser humano. E diz mais no versículo 8, diz: e se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Vamos entender isso aqui. Muitas vezes nós sabemos o que é preciso fazer e a gente quer fazer, mas a gente não consegue. Alguma coisa nos prende, nos impede. E isso acontece porque nós fizemos alguma coisa que deu ao inimigo a capacidade de nos prender. O termo preso em grilhões significa acorrentado pelos pés. E diz aqui: amarrados com cordas de aflição. Quando a pessoa está em aflição, ela não consegue nem orar. A aflição prende a pessoa e ela tenta orar, mas não adianta. Ela manda o mal embora, mas ela sabe que ele não vai. Sabe que não vai sair porque ela não está bem com Deus. Ela se sente fraca na fé. E quando a pessoa não está bem com Deus, não adianta.
Mas quando está bem, pode ser o mal que for. Você simplesmente manda que ele saia em nome de Jesus e o bicho tem que sair. Quando a pessoa chega a esse ponto de estar presa em grilhões, amarrada com cordas de aflições, quando ela chega a esse ponto, para se libertar, ela precisa buscar a Deus de todo o coração. Quando ela vai buscar, então, o que vai acontecer? Diz aqui no versículo 9, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Deus não liberta diretamente, não. Tem coisas que a gente, para conseguir a libertação, primeiro a gente tem que ouvir e aprender de Deus onde é que nós erramos. Ele vai nos fazer saber as nossas transgressões, para que nós não continuemos mais nelas. A pessoa precisa orar e pedir, meu Deus, me mostra onde eu errei, o que foi que eu fiz, aonde que eu dei motivo, que eu permiti que o inimigo me prendesse desse modo. E Deus vai mostrar o seu erro. Você vai sentir, vai entender o que você tem feito de errado, e diz aqui que Deus revela isso aos seus ouvidos, para o seu ensino. E lhes diz que se convertam da sua maldade. Meu irmão, minha irmãzinha, sentiu de Deus onde é que você está errando? Se arrependa. Se arrependa, peça perdão e se converta. Converter é você voltar atrás, deixar o caminho errado e voltar a fazer o que é certo. Se der para reparar o erro, repare. Quando você faz isso, Deus te perdoa. E aquela força então volta e você determina a saída do mal e ele vai embora. Mas não fica esperando que aconteça uma mágica, não, porque não é assim que funciona. Você tem que se abrir com Deus, tem que dizer, meu Deus, eu estou dessa maneira, preso em grilhões, amarrado pelos pés, não estou conseguindo andar no Evangelho, eu estou amarrado com cordas de aflição. Me faz ver onde eu errei, porque eu quero hoje me consertar contigo. E Deus então vai fazer você entender o que você fez, onde é que você errou, por que aconteceu do inimigo achar uma brecha para entrar na sua vida, amarrar você. Diz aqui no versículo 9, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Deus vai te mostrar, e quando você entender, se acerte. Deus chama a atenção aqui dizendo, porquanto prevaleceram nelas. Quer dizer, por esse motivo, pelo fato de prevalecer, permanecer fazendo o que é errado, é que nós abrimos a porta para o inimigo. Quer dizer, a pessoa fica presa não porque ela comete um deslize, um pecado pela primeira vez, não. Mas é porque depois de ter feito o que não presta, aquilo que é mal diante dos olhos de Deus, mesmo depois de ter sido advertida, a pessoa continua fazendo. Ela prevalece no erro, ela continua praticando, não se corrige. Isso é o que dá ao inimigo a capacidade de prender essa pessoa. Tem gente que se deixou levar pela prática de certos costumes que não agradam a Deus. E já não progridem mais na vida. Tem pessoas que não conseguem sair do lugar. A vida dela não muda, é uma mesmice, não consegue melhorar. Passa a vida toda endividada, não tem mais aquela alegria. Mas Deus mostra. Se você for uma pessoa sincera diante dele, abrir o coração com Deus, ele mostra onde está o seu erro, onde você errou, talvez no passado, talvez você continua fazendo a mesma coisa, e você então decide que você não vai prevalecer na transgressão. Você diz, Deus, hoje eu entendi, me arrependo, vou me corrigir, porque eu quero a minha libertação. E Deus então vai te libertar. Diz aqui no versículo 11, diz, se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, à espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira e, amarrando-os ele, não clamam por socorro. Nunca queira ser um hipócrita com Deus. Não seja uma pessoa fingida, dissimulada, não. Porque Deus conhece o seu coração.
Seja sempre sincero, busque aprender de Deus, porque não há ninguém melhor do que Ele para nos ensinar. E Ele nos ensina como herdar as bênçãos e, por fim, a vida eterna. A vida eterna é a maior de todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não adianta nada eu conquistar tudo aqui na terra e gozar do bem durante os anos da minha vida aqui, porque ainda que eles sejam muitos, vão passar muito rápido. E quando eu deixar essa terra, e todos nós um dia vamos partir, tudo que eu conquistei aqui vai ficar aqui. O que importa de verdade para mim é ser uma pessoa vitoriosa aqui, sim, próspero, ter saúde, viver bem, mas principalmente estar bem com o Senhor. Porque quando fecharmos os olhos para este mundo, nós estaremos no reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, no qual nós iremos viver para sempre ao lado de Jesus. Novos céus e nova terra nos está prometida, onde habitará a paz e a justiça. Eu e você precisamos aprender de Deus, porque isso é o que vai nos garantir morada para sempre no reino celestial. Mas não somente isso. O que nós aprendemos com Jesus também nos fará, aqui na terra, pessoas vencedoras. É o entendimento da palavra de Deus que nos possibilita ter aqui neste mundo uma vida livre das garras do diabo. A pessoa que aprende com Jesus, ela adquire fé e segurança para lutar e vencer as trevas. Tem um ensinamento importante para nós. Em Lucas capítulo 4, versículo 31 ao 36, que diz o seguinte. Vamos ler. Está escrito assim. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Deixa eu fazer uma parada aqui, porque já tem pelo menos 2 ensinamentos para nós. Muito importante. Veja que a Bíblia diz que estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Era um homem que tinha um espírito de demônio imundo. Mas ele exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? E disse: bem sei quem és, o Santo de Deus. Então observe que quando se viu ameaçado, o demônio quis confundir Jesus, ao dizer que ele sabia que Jesus era o Santo de Deus. Ele se referia ao fato de que Jesus, sendo Deus, não poderia estar aqui no mundo, porque o mundo foi entregue aos homens. Primeira lição para nós: muitas vezes os demônios procuram algo para nos acusar diante de Deus, para tentar nos confundir. Eles procuram de alguma forma fazer com que duvidemos da autoridade que nos foi dada sobre eles para os expulsar. E ele tentou aqui dizer para Jesus que ele não podia estar ali. Mas Jesus não deu bola para ele, porque Jesus, embora seja Deus, ele entrou nesse mundo legalmente. Ele entrou pela porta, isso é, pelo nascimento materno. Mesmo sendo Deus, Jesus veio como homem. Agora, o diabo não. Ele não tem nenhuma autorização legal para habitar no corpo de quem quer que seja. Ele é, conforme Jesus diz, ladrão e salteador. Ele força a entrada e entra para roubar, matar e destruir. Mas então Jesus não deu bola para a acusação dele. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Então a segunda lição: nós não temos que esticar a conversa com o diabo. Nunca entre em diálogo com ele. Ele é astuto e pernicioso. Jesus nos deu autoridade para expulsarmos esses espíritos. Está escrito em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é tudo que nós temos que fazer, expulsá-los.
E foi o que Jesus fez. Jesus disse: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu sem fazer mal. E veio então o espanto sobre todos os que estavam ali. E eles falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. Aqui já tem outra lição para nós. A nossa oração tem que ser poderosa. Nós, os que de fato cremos em Deus, nós não podemos ficar fazendo aquelas rezas que os religiosos fazem, não. Aquelas vãs repetições. A nossa oração ao Pai tem que ser feita em nome de Jesus. E no nome dele nós temos que ordenar ao mal que saia das nossas vidas. E temos que fazer isso com autoridade e poder. E onde é que nós aprendemos que tem que ser assim? Na palavra de Deus. É quando nós lemos ou ouvimos a palavra do Senhor que nós aprendemos como devemos agir. Deus é quem nos ensina. E se praticarmos o que Ele ensina, nós jamais seremos vencidos. O diabo nunca vai nos derrotar, porque aquilo que Deus diz é a verdade. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Cuidado aí. O diabo vai sempre usar alguém, algum religioso, algum doutor da lei, um fariseu, para tentar te convencer de que Jesus disse isso aos seus discípulos. Quando Jesus falou: eis que te dou autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, eles vão falar: não, mas Jesus falou isso para os discípulos dele, não foi para você. Ele vai tentar te confundir. Mas Jesus falou, sim, para os discípulos, mas também falou para mim e falou para você. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você precisa aprender, para o diabo não te confundir. Você tem que ter certeza da sua autoridade sobre ele. Onde é que está escrito que Jesus falou comigo e com você? Está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Eu creio. Então os sinais têm que seguir a nós. Em meu nome expulsarão os demônios. Para quem que Jesus está falando? Para aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E mais, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então memorize essas passagens, que é para quando você for orar e o bicho disser que você não pode expulsá-lo, que você não se deixe intimidar. Não duvide daquilo que Jesus falou. Ele te deu autoridade, se você crê, é claro. Então use essa autoridade. Mas Jesus disse em Lucas 10, 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É aquilo que eu disse. A nossa maior bênção é a vida eterna. Aqui nós estamos só de passagem. Mas essa nossa passagem aqui, ela tem que ser de modo que glorifique a Deus. De modo que dê um bom testemunho de Jesus. Ele disse: vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, você vai ser testemunha de Deus na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e em todas as nações. Para onde você for, você tem que ser testemunha de Deus. Onde quer que nós andemos, temos de andar com dignidade, porque a nossa vida tem que dar um bom testemunho de Cristo. Do que eu tenho que testemunhar? Da salvação de Deus. Eu tenho que testemunhar da salvação de Deus. Então entenda bem, não é só falar, é mostrar a salvação de Cristo na minha vida. Como assim? Eu tenho que ter saúde, porque está escrito que Jesus tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, vivendo em santidade. É outra maneira de demonstrar a salvação de Deus.
tenho que viver em santidade porque Ele derramou o sangue dele para me perdoar, para lavar os meus pecados, me lavar de toda a iniquidade. Eu tenho que ser próspero porque está escrito que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E ainda, que é Ele quem é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, nós venhamos abundar em toda boa obra. Porquanto este aprendizado nós precisamos ter, para que o diabo não nos engane e não tire de nós as promessas pelas quais Deus nos deu por Jesus nosso Senhor. Nós temos direito a elas. Davi disse no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim bendiga o seu santo nome. O que Davi estava dizendo aqui? Que todo o ser dele, o corpo, a mente, as atitudes, seus pensamentos, suas posses, tudo que ele tinha de bendizer o santo nome de Deus. É assim que nós damos testemunhos do nosso Senhor. Se a minha mente estiver cheia de pensamento sujo, se o meu coração habitar a mágoa, rancor, ressentimento, aquele sentimento de vingança, se no meu corpo estiver enfermo ou o meu bolso vazio, eu não vou estar bendizendo a Deus. A minha vida tem que bendizer a Deus. As pessoas têm que olhar para mim e ver, puxa vida, aquele ali é abençoado por Deus. Deus realmente abençoa. Eu não posso dar um mau testemunho. Por isso a Bíblia diz, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Porque Deus não me abençoa porque eu sou melhor do que os outros, nem porque eu sou mais bonito, ou mais feio, ou mais não sei o que, não. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Deus vai te abençoar quando você viver em santidade. Deixar o pecado, se corrigir, se consertar, se converter e buscar se encher da presença dele. Aí você vai ser abençoado. Jesus disse certa vez, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se a pessoa vive em pecado, Deus não pode abençoar. Ela vai estar falando que é de Deus, mas não vai estar dando um bom testemunho. Porque, na verdade, essa pessoa não tem Deus na vida dela. Ela não vive em comunhão com Deus. O religioso, ele não tem esse entendimento, porque a religião dele não ensina. Quando ele vai na igreja aos domingos, tudo que ele faz é repetir as mesmas decorebas, resmungar algumas rezas, fazer alguns gestos simbólicos que eles fazem. Tudo doutrina de homem, coisas sem nenhum poder. Por isso é que a vida deles são vazias. Esses coitadinhos, não são eles os culpados, são os seus mestres. Estes sim são os culpados de entupirem a mente do povo com coisas que para nada se aproveitam. Lucas capítulo 10, versículo 21 diz, naquela mesma hora Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse, Pai, graças eu te dou, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas, quer dizer, esses ensinamentos dos sábios e inteligentes, e revelaste às criancinhas. Meu querido, a sabedoria de Deus, ela está oculta aos olhos dessas pessoas. E não sou eu que estou julgando ninguém, não. Isso está escrito na Bíblia. Eu estou ensinando para você o que está escrito na Bíblia. Veja que em Isaías capítulo 45, versículo 20, o Senhor Deus mesmo diz assim, congregai-vos e vinde, e chegai-vos junto os que escapaste das nações. Deus está chamando aqui as pessoas que escaparam do meio destes, e a todos os que não querem mais ser enganados por essas religiosidades que predominam entre as nações. É com você que Deus quer falar. É a você que Deus quer ensinar. Ele diz, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Quem é que está falando aqui que esse pessoal não sabe nada? Sou eu? Não. É Deus. Está escrito, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura.
feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. É isso que os religiosos fazem. Vivem rogando, clamando, rezando para um Deus que não pode salvar. Não sabem nada, é o que Deus diz aqui. Eles se dizem sábios, se dizem inteligentes, mas Deus escondeu deles a verdadeira sabedoria. Eles não conseguem perceber que estão clamando para um pedaço de pedra, um pedaço de pau, de gesso, uma coisa que eles mesmos fabricaram. Como é que pode salvá-los? Não que Deus faça acepção de pessoa, mas essas pessoas estão se entregando à vaidade. Eles inventaram a sua própria religião, viraram as costas para Deus, rejeitaram os mandamentos divinos. Sim, rejeitaram os mandamentos, porque Deus disse em Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Mas eles não quiseram dar atenção. Então, pela boca do profeta Jeremias, é isso que diz o Senhor àqueles que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. No tempo do seu aperto me dirão, levanta-te e salva-nos. Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Eles que se levantem e que te livrem, se é que podem te livrar, no tempo da tua tribulação. Às vezes você diz, puxa vida, mas todo dia esse sujeito fala disso. Mas o que você quer que eu fale? Se Deus me manda falar disso, eu tenho que falar. Mas não é só disso que eu falo, não. E se isso incomoda você, é porque Deus está te chamando para te libertar. Talvez, quem sabe, não tenha aí na tua casa uma dessas abominações, uma dessas coisas que Deus condena. E quem sabe não é por isso que você está passando por esse problema na vida. Deus mostra as nossas transgressões. Não para achacoalhar conosco, não. Ele nos ensina porque Ele quer nos salvar. Ele quer que nós reconheçamos o nosso erro, nos convertamos a Ele para poder ser abençoado. Ele não quer que você fique preso na mentira. Deus não quer ver você preso em grilhões e nem em cordas de aflição. Então, se você tem se sentido incomodado com isso, desperte. Entenda que Deus é quem tem feito você ver essas coisas, porque Ele tem uma bênção especial para você. Como Ele disse para Abraão, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai. O que Deus está dizendo aqui? Que você tem que deixar essas falsas religiões, sair do meio dos demônios, do engano de Satanás e vir para o Evangelho, que não tem nada a ver com religião. A religião ensina que você tem que pedir para Deus te curar. O Evangelho ensina diferente. O Evangelho não ensina que você tem que pedir para Deus te curar. Ele ensina o quê? Que Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Enquanto o religioso ficar pedindo para Deus curar, ele não vai ser curado. Porque Deus já falou pelo profeta, ele disse, vocês não inventaram para vocês um montão de santo, de Deus, de estátua? Clamem a eles e veja se eles vão te livrar. Não vai, meu irmão. Isso é uma falsa religião. Talvez você não frequente a igreja deles, mas você ora dessa maneira, ora como um religioso. Quando é que você vai obter a bênção? Nunca. Agora, se o religioso se converte, quer dizer, converter significa abandonar o caminho errado, pegar o caminho de volta, o caminho certo, que é Jesus, que é o único caminho. Quando você se converte e faz como Jesus ensinou, você chama a doença pelo nome, amarra o demônio causador do mal, expulsa ele em nome de Jesus, então você fica curado.
Por isso é que eu disse que nós temos de aprender de Deus. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque eu tenho que aprender com Deus. Eu tenho que aprender a fazer como Jesus fazia. Eu tenho que aprender qual é o direito que eu tenho, qual a autoridade que eu tenho e fazer, exercer a minha autoridade, o meu direito. Eu não tenho que aprender com homem nenhum. O ensinamento do homem não serve para o mundo espiritual. Pode ser muito bonito, ter a aparência de muita sabedoria, mas não vale nada no mundo espiritual. Nunca pega ensinamento de homem algum. Às vezes nós nos espelhamos em outra pessoa, nós pegamos para nós o jeito de orar, o jeito de pregar, mas isso é coisa do homem, não vale nada. Às vezes você me vê aí falando, acha que deve falar do modo que eu falo, ou que você deve orar do modo como eu oro. Não! Você tem que aprender de Deus, com Deus. Tem pessoas que quando vai orar, vai expulsar um demônio, ela grita, bate o pé no chão e não sei mais o que, e faz um barulhão tremendo. Isso é desnecessário, porque o que vale mesmo, o que põe o bicho para correr, é o nome de Jesus. Não é a maneira como eu oro, como o outro ora, não é a maneira de falar, e não é no grito, não é no tapa, não é fazendo sensacionalismo que vai resolver nada disso. É o nome de Jesus. Ele é que joga o mal por terra. É o poder que há no nome dele que faz o mal bater em retirada. E esse poder ele é dado a nós porque Jesus nos deu essa autoridade de usar o nome dele. Ele disse: aquele que crê também fará as mesmas obras que eu faço. E ele nos deu esse poder, essa autoridade para usar o nome dele. E o poder não está na minha maneira de orar, não está na pessoa do fulano ou do cicrano. O poder está em Deus, no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Quando nós fazemos conforme ele ordenou, nós desfazemos a obra do diabo, queimamos o demônio e fazemos com que ele abandone a vida da pessoa. O demônio não sai por causa do meu grito ou por causa do barulho que eu faço quando eu estou orando, não. Ele sai por causa do nome de Jesus, por causa da palavra, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. A palavra dele é verdadeira. Se ele falou isso, ninguém pode revogar. Ele disse: em meu nome expulsarão, vamos expulsá-los. Eu creio na palavra dele, eu creio na autoridade que ele me deu. Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Então estes sinais têm que me seguir porque eu creio. Tem que seguir você se você crê. É esse ensinamento que nós temos que ter com Jesus. É com ele que nós temos de aprender. Nós não podemos aceitar no coração outro ensinamento. Eu não posso concordar em pregar a palavra de Deus simplesmente e não fazer aquilo que Jesus mandou, que também é expulsar os demônios que vivem atazanando a vida das pessoas. Tem igrejas que não fazem isso. Tem pregadores que não fazem. Não tenho que julgar ninguém, não são meus servos. O Senhor deles é que os julgue. Mas no meu modo de ver, não estão fazendo o que Jesus mandou. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor por que eles não puderam expulsar o demônio do corpo daquele jovem que tinha ataque epiléptico, Jesus disse para eles: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus deixou claro que você precisa dizer ao monte. Ele diz: direis a este monte. Ou seja, você precisa ordenar ao mal que saia. Eu posso ter muita fé, mas se eu não usar a fé que eu tenho, se eu não falar ao monte, não dizer que ele tem que sair, ele não vai sair. Quer dizer, se eu não usar a minha fé e a minha autoridade que Jesus me deu e não mandar o mal embora, ele não vai. Mas Jesus também ensinou o seguinte: que há uma casta de demônios que não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Em outras palavras, se você está lutando para se libertar, você está orando, mandando o mal embora, não está conseguindo vencer o mal, ele não está indo embora, por quê? Você precisa se consagrar mais. Está faltando consagração.
Às vezes você tem fé, mas está faltando consagração. Muitas vezes nós deixamos o ensinamento de Jesus de lado e nós começamos a fazer outras coisas, coisas que às vezes pode parecer até bonita, até muito coisas sagradas, né? Coisas religiosas. As pessoas olham assim e dizem, puxa vida, o fulano é espiritual, como ele ensina bem, o fulano tá de parabéns. Parabéns coisa nenhuma. Se eu não falar da forma como Jesus mandou falar, não adianta nada. Se eu falar de uma forma muito bonita, muito intelectual, mas não der o recado que Deus mandou dar, tudo que eu falar não serve para nada. Se eu não me deixar ser usado por Deus, se o que eu transmitir para você não produzir nenhum fruto espiritual no seu coração, não tocar em você, se não servir para Deus falar contigo, não trouxer nenhum benefício, que vantagem eu fiz? Nenhuma. A palavra do homem não toca no coração de ninguém. Mas quando Deus fala, a pessoa sente. A pessoa percebe, isso é de Deus. Deus está falando comigo, eu tenho que agir dessa forma. Você entende que é Deus falando. E Jesus foi bem claro quando ele disse, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que importa é estar em Jesus. Sem ele, ninguém é coisa nenhuma. Ah, não, mas o Tila Esso é uma conversa fiada. Tila Esso não é coisa nenhuma, não é nada. Ah, mas aquele outro pregador, ele sim é poderoso. Quando ele ora, tadinho dele. Não é ninguém. Sem Jesus, ele não é ninguém. O Senhor disse, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu estou em Cristo. E você? Está também? Claro que está. Se você está prestando atenção, se você está participando dessa pregação, então você está reunido comigo em nome dele aqui. E ele disse que onde 2 ou mais se reúnem em nome dele, ali ele estará presente. E se ele disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, então nós vamos unir agora a nossa fé e vamos tomar posse da bênção que nos pertence. Curve a cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer de coração pelo que o Senhor já fez por mim e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Eu oro por mim e por todas estas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo por todos os lugares. Todos aqueles que deixaram seus nomes no YouTube, no Facebook, pedindo a minha oração. Pai, meu Deus, nós precisamos aprender de Ti. Nós não queremos mais ter os nossos pés presos em grilhões e nem queremos ser amarrados com cordas de aflição. Oh, meu Pai, Teu povo precisa ser um povo liberto, para testemunhar que o Senhor é bom. Então, meu Deus, mostra a cada uma destas pessoas que estão orando nesse momento, mostra, Senhor, o Teu poder. Pai, mostra-me onde estamos errando. Mostra, fala com essa pessoa, faz com que ela perceba as suas transgressões, faz ela saber, ó Deus, que erro ela cometeu, para que o Senhor possa libertá-la. E essa pessoa possa ser verdadeiramente alguém muito especial. Meu Deus, alcance agora com o Teu poder este que está orando comigo. Pessoa, ó Deus, que está passando por um problema sério, que está enfrentando dificuldades, que está oprimida, deprimida, sem saber mais o que fazer. Venha, Senhor. Venha com a Tua unção de cura sobre esse povo. Venha sobre a pessoa que foi diagnosticada com câncer.
uma metástase, uma leucemia, algo terrível que está destruindo a saúde dessa pessoa. Um carcinoma, um linfoma, uma doença autoimune, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, um problema nas vias aéreas, nas vias respiratórias, o problema na garganta, está amarrado em nome de Jesus. Sai daí agora, eu estou mandando, vai embora com o teu mal. Problema na visão, na audição, na pele, no sangue, nos ossos, nas juntas, medulas, cartilagem, sistema nervoso, sistema da visão, aparelho digestivo. Alcance, Senhor, com teu poder agora, cada órgão, cada célula, onde houver qualquer mal, seja destruído agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. E essa dor que essa pessoa sente na hora que vai urinar ou defecar, essa dor que vai do umbigo até as partes baixas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu amarro agora esse mal. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Desapareça o caroço, a hérnia, a verruga, o inchaço. Saia em nome de Jesus, deu fora agora. Saia deste corpo em nome de Jesus. Eu desfaço agora toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria. Eu mando saia, eu ordeno vá embora essa dor, essa infecção, essa inflamação, a bactéria que entrou na corrente sanguínea, esse germe que está comendo a carne dessa pessoa, eu exijo agora, em nome de Jesus, sai daí agora. Você, espírito maligno que entrou nessa vida, eu te amarro, paraliso a tua ação, amaldiçoo o teu mal, desfaço a tua obra e te ordeno, em nome de Jesus, sai! Respire fundo agora. Diga graças a Deus. Obrigado, Senhor.